Sejam então bem-vindos a Portimão para a penúltima ronda do Campeonato Nacional de Velocidade, uma prova aguardada com expectativa depois de, na ronda anterior, os líderes do campeonato terem sofrido um revés nas contas pela liderança. Desta forma, Carlos Vieira e Pedro Salvador chegaram a esta ronda com o intuito de recuperar os pontos perdidos e de se recolocarem na rota da conquista do Campeonato Nacional. Este fim de semana os concorrentes estão muito competitivos, mas conseguimos a pole position, isso quer dizer que nós também estamos competitivos e podemos ganhar este fim de semana e recuperar os pontos perdidos para o campeonato. Já do lado da equipa Sports New, 2 pontos apenas separavam Miguel Barbosa e José Pedro Fontes do comando do campeonato. Por isso, o objetivo para este fim de semana era mesmo atacar a liderança de Carlos Vieira e Pedro Salvador e repetir a boa prestação da última prova em Portimão. Prevejo um fim de semana difícil, a concorrência está muito forte, já vimos isso aqui na última vinda aqui a Portimão. É uma pista que sempre nos demos bem, tivemos bons resultados aqui, vencemos a última vez que estivemos aqui, o carro também está muito bem. Temos vindo a fazer um bom campeonato, queremos recuperar o título e, portanto, temos que apostar tudo nestes 2 fins de semana que faltam, Portimão e Estoril. Portanto, está tudo em aberto e temos que dar o máximo até ao final. Neste momento, penso que o abandono ditará o final. Nós já perdemos alguns pontos também em algumas outras situações, mas penso que agora não há mais margem para perder. Espero que isso não aconteça. Queremos sim tentar ganhar aqui alguma vantagem, nem que seja mínima, e que nos corra bem estas 2 provas finais. A espreitar um deslize dos da frente para entrar no top 3 da classificação geral, o madeirense Francisco Abreu voltava a ter uma jornada a solitário. Num ano de estreia no Campeonato Nacional, o jovem piloto continua apostado em ocupar um lugar entre os mais rápidos e para Portimão voltava a ter a estratégia bem definida. O objetivo é aprender prova a prova, ganhar experiência todas as corridas, para poder cada vez mais estarmos mais competitivos e lutar pelos melhores lugares. Na Araújo Competição, Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão não tinham tarefa fácil. Os 2 pilotos sabiam que podiam espreitar ainda um lugar entre os 3 primeiros do campeonato, mas para que tal acontecesse, tinham de voltar a andar ao ritmo da prestação evidenciada na última prova do campeonato, também ela realizada aqui no Autódromo do Algarve. Neste momento perdemos a pole position por um décimo de segundo, que é frações de... o tempo é muito curto e vamos esperar e vamos ver em corrida. Penso que o setup em corrida seja melhor, tenhamos um carro mais constante e equilibrado e vamos esperar e ver como vai correr. Vamos então para o filme da primeira corrida deste fim de semana algarvio. Logo nos cronometrados se percebeu que Carlos Vieira e Pedro Salvador não pretendiam facilitar, conseguindo a pole position, tendo a seu lado o Norman da Araújo Competição. Já na segunda linha, esta era ocupada por Miguel Barbosa e José Pedro Fontes e pela equipa da CRM Motorsport, composta por Stefan e Nicola de Valle. Já o Tatus da Nova Drive, conduzido por Francisco Abreu, saía da terceira linha da grelha, ao lado da equipa composta por António Ricciardi e José Pedro Faria. No arranque, Carlos Vieira, no Tatus da Veloso Motorsport, assumiu, como se previa, o comando da corrida, enquanto José Pedro Fontes, com uma partida bem conseguida, surpreendeu Gonçalo Araújo e assumiu o segundo lugar. Stefan de Valle surgia então atrás do Norman de Gonçalo Araújo, com Francisco Abreu na 5ª posição. Na frente da corrida, Vieira e Fontes começaram rapidamente a ganhar uma ligeira vantagem sobre os seus mais diretos adversários, enquanto na luta pelo 4º lugar, Nicola de Valle, ao volante do Wolf, libertava-se de Francisco Abreu no final da reta da meta. Com o passar das voltas, Carlos Vieira mostrava que o Tatus da Veloso Motorsport tinha um setup bem afinado e começava rapidamente a ganhar uma ligeira vantagem sobre José Pedro Fontes. A tentar encurtar a distância para os 2 da frente, Gonçalo Araújo não baixava os braços, andava rápido nesta fase da corrida e tentava chegar à traseira do carro da Sports New na tentativa de discutir a vitória na prova. Nesta fase da corrida, Vieira conseguia ganhar uma ligeira vantagem nas zonas mais rápidas do circuito. Mais atrás, Sérgio Montes tentava chegar ao lugar ocupado por Francisco Abreu. Ao volante do Norman, Montes tudo fazia para andar mais perto dos lugares do pódio, depois de ter saído
da 7ª posição da grelha de partida. Na frente da corrida, Fontes começava então a diminuir a diferença para o líder da prova, com o piloto da Sports & You a ser o mais rápido e a encurtar volta após volta a diferença que o separava para Carlos Vieira. Aqui é Paulo Macedo, no Radical SR3, foi o primeiro a ser afetado pela falta de sorte, sendo obrigado a abandonar. Isto numa altura em que José Pedro Faria, no Wolf, mantinha-se em bom ritmo com o intuito de surpreender Sérgio Montes, que seguia na sua frente. Era então a luta pelo 6º lugar que estava ao rubro. Na frente da corrida, Vieira e Fontes estavam agora mais longe do 3º lugar, ocupado por Gonçalo Araújo, que apesar das alterações efetuadas no Norman, desde a última prova também ela aqui no Algarve, não conseguia chegar aos da frente, nem evidenciava um ritmo que permitisse a Gonçalo Araújo chegar mais perto dos 2 primeiros. Com o passar das voltas, Fontes encostou então em Vieira, aumentando a expectativa sobre o comando da corrida. O piloto da Sports & You estava a pressionar Vieira, que nesta fase da corrida já tinha sido avisado pela direção de prova para não ultrapassar os limites da pista. Com Fontes colado, Carlos Vieira comete então um erro no final da reta da meta, o que deixa José Pedro Fontes no comando da prova. Este é o Norman dos irmãos Montes, que se mantinha a um bom ritmo, defendendo-se dos possíveis ataques dos pilotos que seguiam atrás de si. No comando da corrida, José Pedro Fontes iniciava então as dobragens aos pilotos mais atrasados. Aqui o momento da ultrapassagem a Armando Parente no Radical S3, ele que faz dupla com o Rafael Lobato e que entre os radicais acabariam então por vencer. Mais atrasado estava o Wolf da CRM Motorsport. O carro dos irmãos de Val não conseguia andar ao ritmo dos da frente e mantinha-se na 5ª posição a perder tempo para os 2 da frente. Chegava então a altura para a janela de troca de pilotos e entre os pilotos da Veloso Motorsport, Sérgio Montes já tinha dado lugar ao seu irmão Eugénio, que tentava não deixar fugir a 6ª posição. E este é o carro de Carlos Vieira, que seguia nesta fase da corrida na 2ª posição, com Gonçalo Araújo já muito perto. Na Araújo Competição, Gonçalo Araújo já havia dado lugar a Miguel Cristóvão, que tinha agora a missão de tentar chegar ao 2º lugar ocupado por Carlos Vieira. Aqui o momento em que José Pedro Fontes cede o volante a Miguel Barbosa, o piloto da Sports & You, acabou por sair das boxes para o seu turno de condução na frente de Pedro Salvador, que rapidamente colou no líder, o que deixava antever uma luta intensa até ao final pelo 1º lugar. Já Francisco Abreu mantinha-se na 4ª posição, ele que voltava a assumir sozinho a condução do Tatus da Nova Driver. Aliás, o jovem madeirense estava a consolidar a 4ª posição, numa altura em que Nicola de Val dobrava também ele o carro de Eugénio Montes. O jovem italiano mantinha-se na 5ª posição e não conseguia chegar ao carro de Francisco Abreu. Na frente, a luta pelo 1º lugar estava ao rubro, com Pedro Salvador a espreitar a oportunidade para tomar de assalto o comando da prova para Miguel Barbosa, mas o piloto da Sports & You não facilitava e mantinha-se na frente do carro da Veloso Motorsport. A pressão de chegar à liderança da prova fez com que o piloto da Maia fizesse um peão, acabando por ver Miguel Barbosa afastar-se e caminhar para o triunfo nesta primeira corrida do fim de semana algarvio. Barbosa estava agora mais à vontade no comando da prova e Pedro Salvador não conseguia então encurtar a distância nestas voltas finais. Entre os radicais, Rafael Lobato estava a conseguir manter-se como líder desta categoria. Depois do bom trabalho de Armando Parente, Rafael Lobato mostrou que também sabe andar rápido e conseguiu segurar a vitória entre os radicais e assim ocupar um lugar mais alto do pódio. Nós até agora ganhamos todas as provas da nossa categoria, só que como nunca tivemos 3 carros presentes, acabou por nunca se fazer um pódio. Acho que não fazia sentido fazer um pódio só com dois carros. Finalmente agora conseguimos ter os 3 radicais em pista e é sempre bom vir ao pódio. Este é o Wolf de José Pedro Fontes e António Ricciardi, que acabaria esta primeira prova na 8ª posição, a 5 voltas do líder, depois de alguns problemas com o carro. Pedro Salvador mantinha-se nesta fase final da prova a um bom ritmo, mas não conseguia encurtar a distância para o líder da corrida. Miguel Barbosa soube então tirar partido do erro de Salvador nesta 2ª fase da prova e mostrava que a competitividade do Tatus, revelada na última prova do campeonato, é fruto de um trabalho intenso da equipa para assaltar o comando do campeonato nacional. Aqui o momento em que o carro de José Pedro Faria, António Ricciardi, fica atravessado no meio da pista, acabando então por abandonar a 5 voltas do final da corrida.
Já a Nicola de Val não conseguiu encontrar um ritmo forte para se impor aos mais rápidos nesta corrida algarvia, acabando assim por levar o carro da CRM Motorsport à 5ª posição nesta primeira corrida. Nas voltas finais, Miguel Barbosa manteve toda a concorrência à distância, acabando assim por garantir uma preciosa vitória que o colocava na frente do comando do campeonato. Aqui a satisfação dos dois pilotos da Sports & You pela vitória alcançada nesta primeira corrida do fim de semana de Portimão. No início ele ganhou alguma vantagem, depois eu consegui equilibrar, depois comecei a perceber que estava a ganhar e não desisti, forcei. Encostei-me, cheguei a dar ao lado dele antes de 2 voltas, depois tentei meter o máximo de pressão, ele cometeu um erro no final da reta, fez um peão, eu passei para a frente e depois foi tentar estar concentrado para entregar o carro ao Miguel em primeiro, e porque era fundamental ganharmos aqui, depois precisamos de ganhar pontos. O carro estava realmente bastante bom, a equipa fez um trabalho fantástico, o carro está muito forte em corrida, atacámos bastante, conseguimos ganhar aos poucos um bocadinho, depois ganhámos ali uma margem, penso que o Pedro fez um erro a certa altura e pronto, depois vimos que continuámos a ganhar volta a volta, realmente o carro está com um ritmo muito forte e fizemos uma excelente corrida, toda a equipa está de parabéns e portanto retomamos aqui como acabámos há um mês e sobretudo uma vitória importante para o campeonato, vamos nos focar na corrida da manhã agora. O pódio da primeira corrida desta 6ª ronda do Campeonato Nacional de Velocidade, com Miguel Barbosa e José Pedro Fontes no lugar mais alto, seguidos por Carlos Vieira e Pedro Salvador. O terceiro lugar foi ocupado por Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão. Olhamos agora para mais uma jornada do Campeonato Nacional de Clássicos de Circuitos, que tinha aqui mais uma ronda em Portimão. Verdadeiramente espetacular é o que se pode dizer de um campeonato bastante emotivo e onde a luta pela vitória dura até à bandeira de xadrez. João Macedo e Silva no Porsche 911 e Rui Costa no Ford Escort RS 1600 dividiam a primeira linha da grelha de partida. Dois animadores deste campeonato que sabiam que tinham aqui papéis diferentes numa jornada intensa. Logo na largada, João Macedo e Silva impôs a potência do seu 911, levando atrás de si o carro idêntico de Kiko Mora e o BMW 2002 de Francisco Pinto. Já Rui Costa, nos cortes, estava mais atrasado e acabava por ver os dois da frente fugirem aos seus mais diretos adversários. Com um setup mais equilibrado, João Macedo e Silva ganhava vantagem sobre Kiko Mora, que viu rapidamente Rui Costa chegar na traseira do seu Porsche. Estava ao rubro a luta pelo segundo lugar, numa altura em que Macedo e Silva era líder incontestável desta corrida. Já Francisco Silva, no BMW amarelo, surgia na 4ª posição, num forcing para não deixar fugir os dois pilotos que seguiam na sua frente. Mais rápido que o seu mais direto adversário, Rui Costa acabaria por assumir a 2ª posição, ultrapassando Kiko Mora com o piloto do Porsche a tudo fazer para não deixar fugir Rui Costa. Entre os 1300, Vítor Araújo, com problemas de caixa no Datsun 1200, deixou fugir a vitória para José Fafiens, que com este primeiro lugar em Portimão praticamente garantiu a vitória no campeonato. Fafiens, que nesta fase da corrida travou uma intensa luta com o BMW 323i de Jorge Cruz e que animou o público presente no Autódromo do Algarve. Na frente da corrida, Rui Costa tentava encurtar agora a distância para o líder, o que parecia já uma missão difícil. Na 4ª posição, Filipe Martins, no Lotus Elan, realizava uma prova sem grandes problemas, não conseguindo, contudo, revelar um andamento para se aproximar dos lugares do pódio nesta fase da corrida. Já Kiko Mora sentia problemas para encurtar a distância para Rui Costa e parecia não ter andamento para chegar na traseira do Escort RS 1600. Mais atrás mantinha-se acesa a luta entre Jorge Cruz no BMW e José Fafiens no Datsun, aqui com Tiago Gomes pelo meio ao volante de um Lotus Elan. Na frente da corrida, João Macedo e Silva não facilitava e impunha toda a potência do seu Porsche 911 RSR. Macedo geria a corrida com uma vantagem que tinha alcançado na primeira fase da prova e não parecia muito importunado pelo facto de Rui Costa estar a cada volta mais perto do líder. A verdade é que o Escort foi galgante terreno e nas últimas voltas desta primeira corrida estava já com o Porsche à vista. Fora da luta pelos primeiros lugares, Mário Marcão, no BMW 528, subia um lugar ao passar o Datsun 1200 de Reinaldo Marques. A mais de 1 minuto e meio do líder da prova, Filipe Matias mantinha o Lotus Elan na 4ª posição, enquanto Kiko Mora seguia na sua frente com uma vantagem de mais de 10 segundos, que parecia o suficiente para manter o lugar mais baixo do pódio.
Já na parte final da corrida, uma situação de óleo na pista levou à entrada do safety car, que rodou na frente dos carros, acabando a prova com o safety car em pista e com a vitória a pertencer então a João Macedo e Silva. Na segunda corrida assistiu-se a mais uma luta intensa pelos lugares do pódio. Rui Costa começou melhor e assumiu o comando da prova logo no início, na frente do potente Porsche de João Macedo e Silva. Os dois rapidamente fugiram aos seus adversários mais diretos na prova, que nesta fase era o BMW de Jorge Cruz, que surgia na frente do Lotus de Tiago Gomes. Na frente da corrida aos cortes, Rui Costa acabava por não resistir ao ataque de Macedo e Silva com um andamento mais forte. O piloto do Porsche mostrava que estava na luta para sair do Algarve com uma dobradinha nesta jornada de Portimão. No entanto, Rui Costa não se mostrava disposto a ceder a vitória de forma simples e pouco depois voltou a assumir o comando da corrida numa excelente manobra de ultrapassagem. Na luta pelo terceiro lugar era a vez de aparecer outro protagonista. Kiko Mora, com uma corrida de trás para a frente, assumiu o terceiro lugar, despachando primeiro Tito Gomes no Lotus e depois Jorge Cruz no BMW. A luta pela vitória nesta corrida acabaria, no entanto, por sofrer um revés. Numa altura em que Rui Costa estava na liderança, problemas com a bomba de gasolina do Escort RS 1600 obrigaram Rui Costa a ceder o comando a Macedo e Silva, que desta forma voltava a estar na frente de forma isolada e agora com o seu mais direto rival a contas com problemas no seu carro. Já José Fafiães, depois de uma primeira prova bem conseguida, registrava agora problemas com o seu Datsun e via-se em dificuldades para conseguir repetir a vitória. Com uma prova em crescente e beneficiando dos problemas de Rui Costa, Kiko Mora estava mais perto do segundo lugar, dando a entender que se o Porsche não resistasse problemas, conseguiria mesmo chegar à traseira do Escort RS 1600. Mais atrás era Fernando Xavier no Siroco, que conseguia terminar esta prova na 9ª posição, mas a 2 voltas do vencedor. E esta é a luta pela 4ª posição entre Filipe Matias e Tito Gomes, 2 pilotos ao volante de Lotus Elan que deram um bom espetáculo apesar de terem acabado a 1 volta do vencedor. Gomes conseguiria mesmo acabar na 4ª posição, na frente de Filipe Matias. Já nas últimas voltas das 15 ao Autódromo do Algarve, Rui Costa, com mais problemas no seu escorte, apresentava um andamento mais lento, acabando mesmo por cair para a 3ª posição, com Kiko Mora a ascender ao 2º lugar. Mais atrasado continuava José Fafiães com o seu Datsun 1200, com o número 209, a mostrar-se bem lento, ao contrário da primeira corrida. Kiko Mora no Porsche, que aproveitou bem os problemas de Rui Costa, acabando assim por chegar ao lugar do meio no pódio. Já João Macedo e Silva, depois do azar de Rui Costa, fez uma corrida gerindo a vantagem para os seus adversários e conseguindo uma importante dobradinha nesta segunda passagem do Campeonato Nacional pelo Autódromo do Algarve. A bandeira de xadrez para o piloto do Porsche, numa corrida muito positiva para João Macedo e Silva. Tentei manter um bom ritmo desde o início, mas tive que acelerar um bocado mais quando comecei a olhar pelo retrovisor e vi Rui Costa. Acelerei mais um bocado, consegui manter a distância, penso que fiz bem e ganhei a corrida. O pódio final do Campeonato Nacional de Clássicos, com João Macedo e Silva no lugar mais alto do pódio. Já entre a classe 1300, a vitória nesta segunda corrida sorriu a Vítor Araújo, que apesar dos problemas com a caixa do seu Datsun 1200, conseguiu garantir a vitória nesta classe e a 6ª posição de geral. Voltamos então ao cartaz principal desta segunda passagem do Campeonato Nacional de Velocidade pelo Autódromo do Algarve. Ora, na primeira linha da grelha de partida para esta segunda prova do Campeonato Nacional de Velocidade, Miguel Barbosa e Nicola Duval, com Salvador e Francisco Abreu na segunda linha. Logo no arranque, o italiano não resistiu a Pedro Salvador, que rapidamente assumiu o comando da corrida na frente do piloto da CRM Motorsport. Com o andamento mais rápido, os dois abriram uma ligeira diferença para Francisco Abreu, que com um excelente arranque surpreendeu Gonçalo Araújo e Miguel Barbosa, que seguia na 5ª posição. Atrás dele, Eugênio Montes e António Ricciardi, que surgiam aqui na frente de Rafael Lobato.
Na frente da corrida, Pedro Salvador via no seu espelho Nicola de Val, que aparecia mais rápido do que na primeira corrida. Na luta pelo terceiro lugar, Francisco Abreu ia conseguindo travar o Norma Vermelho, da Araújo Competição atrás de si. Já Miguel Barbosa continuava na quinta posição e parecia volta após volta que não conseguia despachar-se dos dois pilotos que seguiam na sua frente. Lá mais atrás, Paulo Macedo e Daniel Azevedo voltavam a sentir alguns problemas com o seu radical SR3, que acabaria mais uma vez de os impedir de chegar ao final de uma corrida. Na luta pela vitória, Pedro Salvador e Nicola de Val mantinham-se na frente da prova, com os seus perseguidores por perto. Já Eugénio Montes, mais atrasado, tentava agora entrar na luta pela sexta posição, onde António Ricciardi estava mais rápido. Com um andamento verdadeiramente espetacular, Pedro Salvador e Nicola de Val conseguiram cavar uma ligeira diferença para os seus mais diretos rivais, o que deixava antever uma intensa luta luso-italiana pela vitória nesta segunda corrida desta sexta ronda do Campeonato Nacional de Velocidade. Abria-se então a janela para a troca de pilotos. Este é o momento em que Pedro Salvador cede o seu lugar no volante do Tatus Y10 da Veloso Motorsport a Carlos Vieira. Este acabaria então por ser um dos momentos da corrida, isto porque a equipa acabaria por sofrer uma penalização por não ter cumprido o tempo obrigatório regulamentar de 1 minuto de paragem em 4 décimos. Desta forma, Carlos Vieira sofreu um drive-thru que retirou todas as hipóteses de lutar pela vitória nesta segunda corrida. Na frente da prova ficava então o carro da CRM Motorsport com Stefano de Val agora ao volante. À segunda posição subiu então José Pedro Fontes, que substituiu Miguel Barbosa na condução do Tatus Y10 da Sports New. Fontes, mais rápido, despachou primeiro Gonçalo Araújo e depois levou a melhor sobre Francisco Abreu. Mais atrás, destaque para Armando Parente e Rafael Lobato, que voltaram a vencer entre os radicais, terminando, contudo, a 2 voltas do vencedor. O nosso adversário, esta corrida teve com um andamento semelhante que o nosso, apesar do carro dele ser mais potente. Na segunda corrida conseguiu passar para a liderança na segunda volta. Eu tentei dar o meu máximo para não o deixar ir embora, para depois, quando fosse a troca de pilotos e passar seguramente para o comando, tentarmos recuperar a liderança, e foi assim que aconteceu. Nas últimas voltas desta segunda corrida do fim de semana de Campeonato Nacional de Velocidade em Portimão, a expectativa voltou a aumentar, já que José Pedro Fontes, na segunda posição, alcançava a volta mais rápida da corrida e estava cada vez mais perto de Stefano de Val. Volta após volta, o português foi-se aproximando do italiano e acabou a corrida na segunda posição, a 2 décimas do vencedor. Fizemos um forcing muito grande no final, entretanto tive que passar o Francisco Abreu e o Gonçalo Araújo, e no final fizemos de facto uma série de voltas muito boas, encostamos, se calhar mais uma volta teríamos a hipótese de pelo menos tentar fazer uma ultrapassagem, que na volta da corrida não conseguimos. Não foi a corrida que eu desejaria, mas é um fim de semana em cheio, porque passámos para a liderança do campeonato, ficámos as 2 corridas à frente dos nossos mais diretos adversários e, portanto, só podemos sair daqui satisfeitos com estes 2 bons resultados. Já Carlos Vieira e Pedro Salvador acabaram na terceira posição depois da penalização que lhes foi imposta. O que se passou foi que, supostamente, no tempo de paragem das boxes de handicap, segundo nos foi informado, nós demoramos, ou deveríamos ter demorado mais 4 décimas de segundo. Portanto, em nada nos beneficiou, deixa-nos algumas dúvidas, porque o tempo de paragem do carro é exatamente o mesmo de ontem e no dia de ontem sobrou-nos 1 segundo nesse handicap a cumprir, portanto fomos claramente prejudicados por isso. Foi uma corrida que controlamos do início ao fim, que poderíamos ter controlado até ao final, mas que fomos prejudicados por este drive-thru que nos obrigou a ficar em terceiros. O pódio final com Nicola e Stefano de Val no lugar mais alto do pódio. A classificação final desta segunda corrida ficou assim ordenada, com destaque para o 4º lugar de Francisco Abreu. A próxima e última ronda do Campeonato Nacional de Velocidade está marcada para o Autódromo do Estoril nos dias 4 e 5 de outubro. Até lá!